Amém? Dito isto, quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Amém, Deus abençoe. Glória a Deus, você que tem a sua Bíblia ou de forma digital, pode também aqui nos acompanhar. Lucas 24, 13. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles, com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. É hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Ele então entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aí, igreja, em nome de Jesus. Texto que nós acabamos de ler, os irmãos já conhecem, texto conhecido pela igreja. Mas se fosse para pôr um tema na mensagem de hoje, eu poria o caminho da desilusão ou o caminho da frustração. Pois os dois discípulos que nós acabamos de ler sobre eles estavam indo para Emaús, como o texto é muito claro. Eles saíram de Jerusalém, onde a ordem era para ficar em Jerusalém até que do alto descesse poder. Mas aí eles vão embora. No caminho Jesus vai ter com eles. Pastor, por que o caminho da desilusão? Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas frustrados ou desiludidos. E assim eram aqueles discípulos, assim estavam aqueles discípulos, frustrados com alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu como esperávamos. É natural o ser humano por si só fazer planos. É natural nós projetarmos ou nos organizarmos. É natural nós chegarmos em casa junto com o nosso cônjuge, projetar a semana, projetar o dia de amanhã. Mas nem sempre vai acontecer da forma que nós queremos, ou da forma que nós imaginamos, ou da forma que nós planejamos. E aí isso causa muitas vezes uma frustração para
nós que somos cristãos, às vezes acontece também. Por mais que nós tenhamos lido na palavra de Deus que do homem sai, o homem projeta, o homem ele planeja, mas o caminho verdadeiro, a vitória sai da boca do Senhor. É assim que nós lemos na palavra de Deus. Mas por mais que Deus fale, por mais que Deus ainda venha nos dizer, por mais que Deus revele o seu plano, que nem sempre Deus revela tudo, amém? Nem sempre Deus vai dizer, olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar o caminho. Nós vamos, mas nem sempre Deus vai dizer como vai ser cada detalhe. Isso requer fé, isso requer acreditar naquele que nos chamou. Isso requer que nós venhamos a ter confiança naquele que outrora falou conosco. E quando os planos não saem como nós imaginamos que vai ser, aí isso causa uma frustração. Muitas vezes nós viemos para o culto e saímos do culto frustrado, irmão. Sabe por quê? Porque talvez a igreja não é do jeito que eu achei que seria. Talvez até a cor da igreja, a igreja da parede preta, nem parede preta é cinza escuro, quase preto. Não é do jeito. O louvor não tocou as músicas que eu achava que iria tocar. O pregador não foi o pregador que eu achei que iria ser. Ou a palavra não foi aquela palavra que eu esperava que fosse. E glória a Deus por isso. Porque Deus não está para atender a expectativa de ninguém. Ele está para atender as nossas necessidades. Deus nunca vai atender às nossas expectativas, porque nem sempre as nossas expectativas estão alinhadas com o reino de Deus. Às vezes nós esperamos outra, Deus faz outra totalmente diferente. Mas tenha fé e certeza de que tudo aquilo que Deus faz é infinitamente melhor do que aquilo que eu acho que é bom para a minha vida. Porque os planos de Deus, não é assim, igreja, que a palavra de Deus diz? Os planos de Deus são maiores, os seus caminhos mais altos do que aquilo que eu posso imaginar. A Bíblia vai dizer que para o homem todo caminho é bom, mas Deus conhece. Então nós temos que ter essa confiança e não ser frustrado se as coisas não acontecerem como nós achamos que deveriam acontecer. Aqueles discípulos estavam no caminho de Emaús e Jesus chegou perto dele e começou a perguntar. Imagina os dois conversando cabisbaixo. Eu achei que ia ser agora, eu achei que ia ser nesse momento que Israel seria redimido e que a glória estaria sobre Israel. Jesus escuta e agora ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Ele disse: não, olha, veio um Jesus aí, poderoso em palavras, profeta diante de Deus e diante de todo o povo, mas ele morreu e hoje já é o terceiro dia. E é verdade que algumas mulheres foram lá e não acharam o corpo, mas ninguém o viu, ninguém viu Jesus. Então olha, eu acho que ele morreu, eu acho. E aí começam as especulações, aí começam a dizer: não, será que ele ressuscitou mesmo? Será que essa palavra é para mim? Será que Deus vai agir na minha vida? Será que Deus escuta o meu clamor? Será que Deus será? O será pressupõe dúvida, e a dúvida ela é inimiga da fé. Não sejais vós, pois, duvidosos quando orardes, mas com fé orem como se já receberam aquilo que vocês estão orando, porque receberão conforme a vossa fé. Aí nós oramos: Senhor, eu creio, mas será? Não, que o será não haja no nosso coração, porque Deus não faz por aquilo que nós podemos ou aquilo que nós pensamos, mas é sempre a fé no coração daquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. É por isso, igreja, que às vezes temos tanto crente frustrado. Frustrado com a obra, frustrado com a igreja, frustrado com Deus. Mas frustrado por quê? Qual foi a expectativa que Deus não atendeu? Ou o que foi aquilo que Deus prometeu que Ele não cumpriu? Qual foi a palavra que saiu da boca do Senhor, que Ele não velou para que ela fosse cumprida? Porque eu leio a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e tudo aquilo que Deus falou, cumpriu, está sendo cumprido e se cumprirá para a honra e a glória do seu nome. Jeremias, o que vê? Senhor, eu vejo uma folha, eu vejo um galho florescendo. Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Pois Deus não é filho do homem para que minta, Ele não se arrepende daquilo que Ele faz. E toda palavra que sai da boca do Senhor, ela vai alcançar o objetivo, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem dito. A frustração que nós temos muitas vezes não é porque Deus não fez, às vezes é o tempo, porque nos tornamos às vezes muito imediatistas. É como se diz, é um fast food de promessas ou um drive-thru de oração. Já tem, sabia disso, que é um drive-thru de oração? É uma tenda, a gente passa com o carro, recebe oração e sai feliz da vida, pastor Davi.
drive-thru de oração. E o mundo, por ser corrido, nós trazemos isso para dentro da nossa vida e muitas vezes para dentro da igreja. E aí nós oramos. Amanhã, segunda, casa de oração. Eu estou precisando, então eu vou na segunda-feira, eu vou orar. Aí a gente já quer sair pelas portas com a vitória na mão. E Deus não trabalha assim. Deus não é submisso a tempo. Deus não é submisso a culto. Deus não é um Deus que se apresenta nas quintas, nas segundas ou no domingo. Deus não tem tempo determinado. Igreja, em nome de Jesus, o tempo é para o homem. O tempo de Deus, ele é diferenciado. O tempo de Deus é tempo oportuno. Então no tempo certo, Deus vai criando as oportunidades para que você receba dele aquilo que ele tem para você. O povo, quando saiu do Egito, irmão, saiu com uma promessa de herdar Canaã. Desde Abraão era promessa, porém passaram 40 anos no deserto. Poderia ser curto, mais curto? Poderia caminhar em linha reta do que dar voltas? Poderia, mas aí o propósito de Deus não cumpria. Pela desobediência do povo, passaram ali e alongaram o tempo da promessa. Porém, eles tomaram posse daquilo que Deus tinha dito. Deus disse: vocês vão e vão tomar posse. E o povo tomou posse. Mas é no tempo de Deus. É no tempo que Deus já tem determinado pelo seu poder. Mas nós nos frustramos demais, porque as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. E aí, quando nós muitas vezes estamos frustrados, e aí eu me incluo no meio, irmãos, porque a palavra é para todos. A palavra não é para quem não está, amém? Quer dizer, eita, fulano deveria estar aqui, não. Está aqui quem deveria estar aqui. E aí o povo sai do Egito. Lembra do povo? Uma nação foi levantada. Deus com braço forte tira o povo do Egito. O povo vê milagres, sinais, maravilhas. O mar se abre. O povo passa pés enxutos. O mar se fecha, derrotando assim os inimigos de Israel. Quando chega no outro lado, aí de tamanha vitória, vai começar o culto. O culto começa, Miriam pega o tamborim, começa a bater, começa a tocar. O povo agora em uma só voz começa a louvar e glorificar o nome de Deus. Por tamanho quão grande livramento o Senhor tenha dado naquele momento. Aí passa um dia, ainda a alegria está no coração. Aí vem o segundo dia, a alegria está no coração. Terceiro dia, Jesus amado, Moisés, será que não tinha cova suficiente? Trouxeste-nos para morrer no deserto? Aí o povo agora começa a reclamar. Aí o povo agora começa a murmurar. Por quê? Porque não aconteceu. Talvez eles achassem que iriam passar o mar vermelho e lá do outro lado iria ser tão fácil que já chegaria em Canaã. Mas ali tinha um deserto pela frente. E aí o povo começa a dizer: ah, Moisés, a gente quer voltar para o Egito. Vamos lá, que lá tem tempero, lá tem cebola. Moisés, nós vamos voltar para lá porque é melhor do que esse deserto. Porque não está acontecendo da forma que eu acho que está acontecendo. Não está acontecendo da forma que eu espero que aconteça. E aí o povo agora começa: Moisés, irmão, talvez você não chegou no tempo certo, no tempo que você achava que você chegaria. Talvez não tivesse alimento, não tinha onde plantar carros, não tinha como plantar nem colher, mas todo dia o maná descia dos céus. Não tinha onde buscar água, mas a rocha acompanhava o povo e saía água daquela rocha. Era a provisão de Deus. O tempo não é seu, a forma não é sua, mas a promessa vai cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Não se frustrem quando as coisas saírem do controle, porque ela pode sair do meu controle, ela pode sair do seu controle, mas ela nunca irá, aleluia, sair do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. O ser humano, por ser muito imediatista, ele olha, e quando as coisas estão dando errado, porque a promessa, nem sempre a promessa ela vem acompanhada de facilidade. Às vezes Deus fala algo para a nossa vida, e o caminho que Ele traça é diferente daquilo que nós imaginamos. E às vezes é difícil. Às vezes, imagine, a Portugal, como orou minha esposa, abriu as portas. E eu, quando cheguei aqui, eu cheguei cheio de expectativas. Antes de vir para cá, eu não fiz como alguns, que só olham aquilo que é bom. Todo lugar, Brasil, Portugal, onde quer que seja, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É assim. Eu olhei coisas boas e passei 15 dias, igreja, só olhando coisa ruim. O pessoal falando mal. Porque se acontecesse alguma coisa ruim, Rogério, eu já saberia mais ou menos ali o que me esperava. Eu estava me preparando para vir para cá. Quando cheguei aqui, eu achei que o emprego ia ser bom. Até a minha vaga de emprego é rara. Eu ia trabalhar coberta. Eu disse: não, a vaga não é essa. Você não vai trabalhar no interior, você vai para baixa tensão, vai nas obras. Eu digo: eu quero. Não, mas é pesado. Eu digo: meu patrão tem uma esposa e 3 crianças. Pode mandar, manda nos peitos que a gente desenrasca.
E aí eu fui, irmão, mas eu não sabia que ia ser tão difícil. Aí eu esperava, mas ainda fui surpreendido, porque foi difícil demais. Algumas pessoas sabem, foi cavar buraco o dia todinho. Irmão, eu trabalhava no Brasil no escritório, cheguei aqui, era só buraco. Era um pico que chama, um ferro. Só o ferro acho que deve pesar uns 10 a 15 quilos. O dia todinho. Quando era areia era bom, mas quando tinha pedra, Jesus, irmão, era duro. Mas eu tinha um propósito. Mas eu imaginei algo. Eu imaginei que eu ia para o escritório. Eu imaginei, para a honra e a glória do Senhor, hoje eu estou no escritório. Hoje melhorou. Hoje eu não estou nas obras. Hoje não é tão difícil. Hoje está melhor. Mas depois de 4 anos, irmão. Depois de 4 anos. Mas eu esperava que fosse uma coisa melhor do que foi. Eu estava esperando, mas Deus, Ele sabia o que eu precisava. Nem eu sabia que eu precisava passar por aquilo dali. Nem eu sabia que eu precisava ir para as obras. Nem eu sabia que eu precisava passar tanta dificuldade. Nem eu sabia que eu precisava passar por aquele deserto. Para que hoje eu olhasse para trás e valorizasse tudo aquilo, toda a minha caminhada. Para que eu olhasse para trás e não valeu a pena. Porque onde Deus me colocou, só Ele poderia fazer. Aleluia. Eram meus planos? Não, mas eram os planos de Deus, e eu aceitei os planos de Deus. E hoje eu estou onde Deus quer que eu esteja. E ainda iremos chegar muito mais adiante e além daquilo que Deus espera. Nós lemos a palavra de Deus, quantos homens... pastor, não se sinta pecador, irmãos, por conta disso. Porque quantos homens e mulheres de Deus não ficaram frustrados. Certa vez, um homem, e a Bíblia diz, dentro de nascido de mulher, o maior profeta, João Batista, aquele que batizou o Cristo, aquele que quando viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que outrora disse, eu não sou digno de me prostrar e desatar as sandálias dos seus pés, foi preso. Quando ele vai preso, talvez ele não esperasse que aquilo acontecia, e ele pega 2 discípulos seus e diz, vai lá falar com Jesus, vai lá perguntar. Olha a pergunta, igreja. Eu estou falando de um homem chamado João Batista, a qual foi elogiado pelo próprio Cristo, que disse, dentro de nascido de mulher, ele é o maior de todos. E aí chega um momento da vida dele, que ele diz, pergunta lá a ele, se é ele mesmo, devemos esperar outro. Se é ele que vai redimir Israel, ou nós devemos esperar outro. Aí os discípulos chegam, olha, nós vimos aqui a mão de João Batista, ele quer saber, é o Senhor ou não? O Senhor é o Messias ou não? Aí ele diz, não com palavras, mas ele fala para eles, vem e vejam. Jesus chama, e os discípulos agora começam a ver. Ele diz, agora vai lá e fala para ele tudo aquilo que vocês viram. Ele mostra com atitudes. Quando os discípulos chegam para João e dizem, e aí, é ele? Ele diz, olha, ele não falou nada, ele chamou a gente para ver. E aí, o que foi que vocês viram? Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos estão andando, o evangelho está sendo pregado aos pobres, aleluia. Aí o coração dele se alegra, porque ele diz, é ele, verdadeiramente é ele, porque havia uma profecia de que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para pregar aqueles que não ouviam uma palavra, para fazer milagres, prodígios e maravilhas, aleluia. Ele mostrou que ele era o Cristo. A quem falar de Jó, às vezes nós estamos na igreja, irmãos, os planos de Deus são tão maravilhosos, que nem quem vive entende. Às vezes você está vivendo o plano de Deus, mas não está compreendendo. Jó, homem temente a Deus, Satanás se apresenta e diz, vieste de onde, Satanás? Rodear e passear pela terra. Ele, viste, olha Deus dando testemunho do homem, viste meu servo Jó, igual a ele não tem. Aí Satanás, também tudo que ele faz, o Senhor faz ele prosperar. E aí Jó começa a passar por provações, começa a tocar nas coisas dele. Satanás se apresenta de novo. Ele diz, o que não daria o homem pela sua saúde? Aí Deus diz, toca nele, só não mata. E agora Jó começa a entrar num processo. Jó começa a viver o processo. Homem temente, fiel ao Senhor, ofertava, sacrificava até pelos filhos. Ele sacrificava e dizia, eu não sei se nas festas que meus filhos fazem, eles estão pecando. Então, se sim ou não, eu vou oferecer sacrifício. E sacrificava. Porém, começou a viver um processo que muitas vezes Jó foi paciente. Mas chegou um determinado momento que Jó também não entendeu aquilo que Deus estava fazendo. E era ele que estava vivendo. Ele estava passando por todo um processo. E quando os amigos chegam
ele diz: Jó, tu está assim porque tu pecou. Ele diz: não pequei, então diga qual foi o meu pecado, e assim eu poderei me redimir dele, poderei pedir perdão ao Senhor. Os amigos não entendiam, não compreendiam o que Jó estava vivendo. Chegou um determinado momento que Jó também não entendeu. Jó não compreendia, a ponto dele dizer: maldito dia que eu nasci, maldito dia. Era melhor, olha o que Jó diz: não, era melhor que eu nem tivesse visto a luz dos sols, era melhor que eu nem tivesse nascido. Tamanha era a provação. E por mais que os amigos viessem, por mais que ele orasse a Deus, Deus estava calado, Deus não respondia nada. E isso muitas vezes traz angústia no coração. Quando você está vivendo o processo, está orando: ah, Senhor, eu tenho ido para os cultos, Senhor, eu não tenho pecado em nada, Senhor, eu sou dizimista e ofertante na casa do Senhor. Por que que eu estou passando por isso? Nem sempre Deus vai dar explicação do que Ele tem que fazer. Nem sempre Deus vai dizer: é por isso e aquilo outro. Jó orava, mas também a resposta não vinha. Mas em determinado momento, aí Deus diz: Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Jó, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Quem me aconselhou para dar limite aos mares? Quem me aconselhou, Jó? Jó, você não entende. Aí ele diz: ah, Senhor, me perdoa, mas bem sei eu que os teus planos, aleluia, não serão frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Nem sempre, igreja, Deus vai explicar o processo. Mas será que nós desviaremos? Ou nós abriremos a nossa boca para murmurar? Ou faremos como a esposa de Jó: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Está louca, mulher? Está louca? Receberia eu o bem e não o mal? Quantos homens de Deus, mulheres de Deus esperavam? Ah, quem diga que Judas também esperava que ao entregar Jesus fosse feita uma revolução, que no momento que está no Getsemane, que ele identifica o Senhor com um beijo. Talvez Judas esperasse, e há quem diga isso, que ali os discípulos se revoltassem, como fez Pedro, que pegou a espada e cortou a orelha do oficial. Talvez ele é agora é a revolução, agora é que vai acontecer. Igreja, em nome de Jesus, não precisa eu ou você ensinar Deus a trabalhar, não precisa eu ou você ensinar Deus como é que vai fazer. Ele é poderoso e sabe todas as coisas. Não precisa dar jeitinho, como tentou Sara com Agar. A promessa estava demorando, aí Sara pega Agar e diz: vai lá, tem filho com Abraão, porque está demorando demais. Aí você traz um problema que não tinha, porque quer ensinar Deus a trabalhar, quer ensinar a Deus como fazer as coisas. Às vezes é porque nós fazemos tanto e dá tão certo que nós achamos que podemos, e Deus vai aprovar todas as coisas, e não é assim que funciona. Tem que ter sempre a direção do Senhor. Quando Pedro pega a espada, corta a orelha do oficial, talvez o coração de alguns se alegrassem, ou até viesse uma força que outrora não vinha, e dizendo: é agora, vamos nos rebelar, vamos redimir Israel, porque o rei está ali. Aí o que é que Jesus faz? Pedro, guarda a espada, porque aquele que luta, que vive pela espada, por ela morrerá. Guarda a espada. O meu reino não é daqui, não é assim, não é desse jeito. Pedro, não é como você pensa, não é como você está achando, Pedro. O meu reino é diferente. Ô Pedro, você não acha não que eu poderia orar ao meu pai e ele mandaria legiões de anjos ao meu favor? Eu poderia, Pedro, mas eu não vou fazer isso. Pedro, você não acha que um anjo só é poderoso para poder destruir essa guarnição? Um anjo só matou 180 mil. Imagine uma guarnição que venha do templo. Ah, Pedro, é poderoso. Pedro, você não acreditou outrora que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias? Então, Pedro, mas não é desse jeito que você pensa, não é do jeito que você acha, é do jeito que Deus já determinou. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, às vezes estamos frustrados. Aqueles discípulos estavam frustrados, porque não aconteceu do jeito que ele achou que ia acontecer. E olha que a frustração que vem muitas vezes na palavra, vem peso na palavra de um frustrado, ou de alguém que está decepcionado com Jesus. Aí diz: com a igreja, com o pastor, com o irmão: ah, olha, nós achamos que fosse agora que ele iria redimir Israel, mas não foi dessa vez. Aí Jesus agora chega junto: e aí, o que foi que aconteceu? Não, você é o único que não sabe do que foi que aconteceu em Nazaré? Jesus, poderoso em palavras. A cegueira era tão grande, a Bíblia diz que Jesus veio de uma forma que eles não reconheceram. Eles não sabiam que era Jesus.
Eles achavam que era um comandante que estava ali com eles. E ele disse: não, você é o único. Porque muitas vezes, quando as coisas não acontecem como nós esperamos, Jesus fala. Mas como não é do nosso jeito, nós fechamos o nosso ouvido, o nosso coração. Talvez você estivesse aqui esperando um outro tipo de palavra. Aí vem uma palavra, caminho de Emaús, o caminho da decepção, ou o caminho da frustração. Aí você diz: eita, eu esperava que fosse isso ou aquilo outro. Eu esperava que fosse outra palavra. Eu esperava que fosse outro pregador. E aí, como você não está esperando, ou você não projetou, irmão, quando vier para a igreja, para o culto, venha de coração e mente aberta, para ser surpreendido pelo Senhor. Não venha determinando como vai ser o culto, como é que vai ser o louvor, como é que vai ser a palavra. Por mais, e aqui eu falo, e os ministros de louvor que aqui estão podem atestar isso. Eu sempre digo: programem, mas estejam abertos ao Espírito Santo de Deus. Porque eu posso escolher um louvor e na hora Deus mudar o louvor. Eu posso programar uma palavra e na hora Deus mudar a palavra. Talvez eu, como pregador, queira escolher uma palavra impactante. Talvez como pregador queira escolher as melhores palavras, palavras bonitas, rebuscadas, palavras que vai tocar talvez até no seu ego, para que o culto seja assim ou aquilo outro. Mas talvez eu possa até querer escolher uma palavra, não, essa palavra vai impactar a igreja, mas é aquela palavra que a igreja está precisando, é aquela palavra que o povo de Deus está precisando escutar, para que a sua fé seja renovada, para que a sua fé seja fortalecida. Talvez você tenha entrado como frustrado por essas portas, mas em nome de Jesus, você vai sair daqui, se você crer, diferente daquilo que você entrou, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eles começam a falar, você sente o peso nas palavras. Ah, mas não foi agora não foi dessa vez. Não foi nesse momento. Aí Jesus está dizendo: ó tardio, honestos, tardios de entendimento. Vocês não leram não nas escrituras que era necessário que isso acontecesse? Vocês não leram não na Bíblia Sagrada de tudo aquilo que aconteceu e se cumpriu? Era necessário que fosse desse jeito, era necessário assim. Pedro, outrora, quando Jesus começou a falar da sua crucificação, ele disse: olha, está chegando a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos escarnecedores. Eles vão matá-lo, vão pendurar no madeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Pedro olha e diz: Senhor, não, Senhor, que isso nunca te aconteça, de jeito nenhum. Senhor, vamos orar para que isso não aconteça, vamos orar para impedir que isso aconteça. Às vezes uma situação difícil, irmão, está nos planos de Deus. Não é prazer no sofrimento de ninguém. Deus não é masoquista que te faz passar por um vale, mas Deus, Ele sabe que lá na frente vai causar uma transformação na tua vida. Toda luta e provação que você está passando, Deus tem um propósito em nome de Jesus. Todo deserto que você está passando, há algo melhor lá do outro lado, igreja, em nome de Jesus, aleluia. Aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, somente as coisas dos homens. Jesus me já dizia na oração: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. E agora Jesus começa a explicar, começa a dizer: olha, era necessário, tinha que ser assim, estava profetizado. Aí eles entendem. Agora Jesus está chegando o momento da separação. Aí Jesus, a Bíblia diz que ele faz como quem ia adiante. Sabe aquele, que nem um pastor que fala de púlpito assim: irmão, quando for fazer um churrasco, convida. Aí Jesus fala como se estivesse indo adiante, mas querendo ficar tapeando, vai ali. Aí os discípulos entram e dizem: olha, não vai não, a noite já está chegando, o dia já se finda, fica aqui conosco. Aí Jesus entra. Quando Jesus entra, é o momento da ceia. Jesus pega o pão, parte, abençoa e lhes dá. Naquele momento a palavra de Deus diz que os olhos são abertos e eles enxergam que é Jesus. Quando eles enxergam que é Jesus, Jesus some da frente deles. Um olha para o outro e diz: não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as escrituras pelo caminho? O nosso coração não queimava quando ele ia falando de tudo aquilo que deveria acontecer? Ele disse: olha, é ele. A Bíblia diz que imediatamente eles levantam e voltam para Jerusalém, porque a promessa de Deus só se cumpre se eu estiver no lugar que Deus me colocou. Aquilo que Deus falou só vai cumprir
ficai, pois, vós em Jerusalém, até que do alto receba poder. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que muitas vezes não entendemos os planos de Deus, nós não entendemos o que Deus está falando, e nós desviamos a rota, desviamos o caminho. E eu disse isso ontem no culto, e repito, são desviados dentro da igreja. Eita, agora o pastor pegou pesado. Irmão, quando falamos desviados, nós entendemos, a nossa mente sabe o que é que projeta? Pecador. Eita, agora é mentiroso, agora é beberrão, agora é ladrão, agora é isso e aquilo outro. A nossa mente parece que projeta, quando fala desviado, ao pecado. Agora é pecador, está fazendo tudo que não presta, está fazendo tudo que é contrário à Bíblia. Agora está alimentando a carne, não está mais alimentando o espírito. Desviados dentro da igreja, frequenta culto, dizimista e ofertante, adora junto com o ministério de louvor, dá glória a Deus junto com a igreja na pregação, porém ainda está fora do que Deus tem para a sua vida, está fora do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu estou na igreja, mas não estou cumprindo aquilo que Deus determinou. Eu estou na igreja, mas eu não estou dentro da vontade de Deus. Eu estou na igreja, mas eu não estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Eu estou na igreja, mas eu não estou no lugar que Deus mandou eu me levantei e fui embora. Lembra de Jonas, profeta do Senhor, mas quando veio uma palavra dura, ele foi embora. Ele disse, de jeito nenhum, vou para Nínive. Era profeta, era servo, mas estava no caminho a qual Deus não tinha determinado. 2 discípulos tinham visto milagres e maravilhas, mas ainda assim estavam no caminho a qual Deus não tinha dito que era para ir. Mas Deus é tão bom, igreja, que Ele prepara uma palavra como essa, para dizer, olha, ainda que você esteja num caminho que eu não determinei, Ele vai ter um encontro com você ainda essa manhã, para que você entenda, para que você enxergue, e para que você volte para onde Deus tinha mandado você ficar, para que do alto você receba a promessa do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós, em determinado momento da minha caminhada, eu já me frustrei com o Senhor. Não com o Senhor, mas comigo mesmo. Porque nós somos frustrados, não é por Deus, não é por Jesus, não é pelo Espírito Santo. Sabe quem é que frustra você? Você mesmo. Pelas expectativas que vocês criam, que nós criamos, acerca daquilo que Deus tem ou daquilo que Deus vai fazer. E olha como Deus é bom. Às vezes a gente planeja algo. Eu espero isso. Amém. É natural. Aí as coisas começam a dar o quê? Errado. Dá tudo errado. Aí, eita, não vai acontecer. Só que o plano de Deus, enquanto o seu está aqui, o de Deus está aqui, ó. Mas há um caminho a ser seguido. E aí Deus começa a traçar esse caminho. Davi, ainda na sua pouca idade. Davi, temos aqui nosso pastor Davi, nosso querido irmão Davi. Davi, na sua pouca idade, foi ungido rei de Israel. Mas ele foi logo, se tornou rei? Não. Passou por um caminho. Quase 20 anos depois, é que a promessa foi se cumprir na vida de Davi. Ungido rei sobre os seus familiares. Ungido rei em Hebrom. Depois ungido rei sobre todo Israel. Mas o caminho que ele... Como foi o caminho? Matou leão, matou urso, matou bicho, salvou a ovelha, enfrentou gigante. Depois de tudo isso, estava tudo dando certo, não estava? Estava tudo indo muito bem. Tá, aquele que era excluído, agora estava sendo reconhecido. Aí depois vem a canção das mulheres. Saul matou os seus milhares, porém Davi, as suas dezenas de milhares. O medo e a inveja sobe no coração de Saul. E agora Davi é perseguido. Aquilo que estava dando certo agora começa a dar errado. Aí ele é perseguido, caluniado. Aí diz, é o provocador de Israel. Davi agora é o rebelde de Israel. Caluniado, perseguido, ameaçado de morte. Mas em todas as coisas Deus estava com ele. Um caminho de adversidade não é ausência de Deus, mas é preparação de Deus para te colocar onde Ele disse que ia colocar. Caminho de adversidade não é ausência do Espírito Santo, mas é presença do Todo-Poderoso, dizendo, ainda que tudo pareça ruim, eu cuido de você. Ainda que tudo pareça mal, eu estou contigo.
Salmo 20, é assim que lemos, igreja, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, a tua vara e o teu cajado está comigo. Ele está dizendo, ainda que eu esteja numa situação tão difícil, o teu cuidado e a tua proteção não me abandona. É por isso que lá na frente ele diz, seja eu, Senhor, como coluna de Deus na casa do Senhor, seja eu oliveira verde na casa de Deus, seja eu firmado, porque quando vier a luta e a provação, ou as minhas frustrações, eu ainda assim permanecerei firme e fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Igreja, a frustração de você é com você mesmo, mas nessa manhã, Deus está dizendo, os planos que tenho a vosso respeito, ainda estão de pé, mas, pastor, o que eu tenho que fazer? Volta, aleluia, volta para onde Deus mandou você ficar, volta para onde Deus determinou. Aí é em Jerusalém. O voltar, irmão, não é um lugar físico. Naquele tempo era um lugar, que eu quero dizer nessa manhã. Então eu vou voltar para onde? Qual cidade? Qual bairro? Não, é um estado que você se encontra. É como você se encontra nessa manhã. Ora e nada de diferente acontece. Pede e não recebe. Vem para o culto e nada de... É tudo sempre muito igual. É sempre muito igual. E as suas expectativas agora não são atendidas. E aquilo que você achava que era, não é. Aí Deus traz uma palavra como essa para dizer, volta. Aqueles discípulos, quando entenderam, a Bíblia diz que eles se levantaram. E imediatamente eles voltaram. Imediatamente eles foram lá para Jerusalém. Imediatamente. Não perderam tempo, porque eles entenderam que eles estavam indo para onde Deus não determinou, que eles estavam indo para onde Deus não mandou, que a promessa ia ser cumprida, vai ser cumprida independente. Mas Deus ter chamado é porque Ele tem tanto amor e tanta misericórdia, que Ele está chamando a mim e a você, para que nós retornemos para onde Deus nos colocou, para onde Deus falou comigo, para onde Deus falou com você, para que você receba de Deus. Pode ser o que for, irmão. Às vezes nós queremos porta de emprego, né? É que nem o louvor que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Deus abrir porta, Ele é Deus. E se Ele não abrir, continua sendo Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que em nome do Senhor, que as nossas expectativas, elas estejam na confiança do Senhor. Que as nossas expectativas estejam em Deus. Eu desafio qualquer um, aqui e fora daqui, qual foi a palavra que Deus falou que Ele não cumpriu? O que foi que Deus disse que não concretizou? Durante toda a Bíblia, nós lemos e Deus falou e aconteceu. E Deus disse e sucedeu. E Deus falou e aconteceu. E o Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus, tem um chamado para mim, para você, igreja. Um chamado de retorno. Talvez as coisas estão dando errado e continua dando errado. É porque você ainda não retornou. Hoje é um chamado para voltar. Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.